Olá, turma. Estamos voltando das férias e vamos fazer uma revisão dos últimos assuntos que vimos nas últimas aulas. Então, nós vamos falar sobre revisar a adaptação dos seres vivos, bactérias e protistas. Vamos lá? Iniciando com a adaptação dos seres vivos. Então, o que é adaptação? Os cientistas consideram a adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência. Então, as características que aumentam as chances de sobrevivência dos seres vivos são características que estão ligadas à adaptação. Observem aqui a borboleta coruja, ela imita uma coruja. Então, ao imitar uma coruja, os predadores da borboleta eles ficam com medo, em dúvida e dão tempo para que a borboleta consiga fugir. Essa característica que os animais têm de imitar outros seres vivos chama-se mimetismo. Tá? E essa característica aumenta as chances de sobrevivência dos seres vivos. Eu trouxe um outro exemplo também, o bicho-folha. Tá? O bicho-folha, ele se assemelha a uma folha, ele se assemelha ao ambiente em seu entorno. Essa característica, essa capacidade que os animais, que os seres vivos têm de se assemelharem ao seu entorno, ao ambiente em seu entorno, chama-se camuflagem, e aumenta as chances de sobrevivência dos seres vivos. Né? Fazem com que eles consigam fugir, né? Se esconder de seus predadores, aumentando as suas chances de sobrevivência. Dando continuidade à nossa revisão, nós falamos também um pouco sobre o conceito de ecologia, que é a ciência que estuda os ecossistemas. Mas o que são os ecossistemas? Ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de determinada região. Percebam aqui que nós temos em cima os corais e embaixo o Pantanal. Então, percebam que os seres vivos, nesse caso peixes e corais, interagem com a água e a luminosidade e a presença de nutrientes. Nessa região aqui dos recifes de corais. Então, esse ecossistema, tá? E nesse momento existe a interação entre fatores vivos e não vivos, assim como no Pantanal. O que o estudo dos ecossistemas procura compreender? Ele procura compreender as relações entre os seres vivos ali presentes, como os fatores não vivos influenciam as formas de vida. Então, no geral, o estudo dos ecossistemas tanto tenta compreender a relação entre os seres vivos, assim como a relação dos seres vivos com os fatores não vivos e como isso influencia o desenvolvimento e crescimento de determinada população. Então, assim é que funciona o estudo dos ecossistemas. Dando continuidade à nossa revisão, nós vamos falar agora sobre as bactérias. E, seguindo aqui o nosso cladograma, os seres vivos eles estão divididos em 3 grandes domínios: domínio bactéria, domínio arquea e o domínio eucária. Então, as bactérias, antes chamadas de eubactérias, elas estão dentro do domínio bactéria. As bactérias são organismos simples, procariotos e unicelulares. Então, a gente vai verificar isso nos próximos slides. Relembrar. Então, as bactérias são organismos mais simples conhecidos, são unicelulares, procariotos e existem centenas de espécies diferentes já identificadas. Ou seja, são formados por uma só célula e o núcleo é disperso no citoplasma da célula e não apresenta uma membrana envoltória. Muito importante, gente, quais são as principais características das bactérias? Elas são procariotos, ou seja, não apresentam um núcleo envolvendo o seu material genético, ele está solto no citoplasma. Eles são unicelulares, tá? Ou seja, são formados por apenas uma célula. E eles são bem simples, tá bom? As bactérias elas podem ser classificadas quanto à sua forma em cocos, quando apresentam a forma de esferas, como nós vemos aqui na figura, em bacilos, quando apresentam a forma de bastonetes, em espirídeos, quando apresentam a forma de espiral, e vibriões, quando apresentam a forma de vírgula. A reprodução das bactérias, elas podem acontecer por divisão binária ou bipartição, que significa a mesma coisa. Como é que funciona esse processo?
Nesse processo, a célula de uma bactéria vai crescendo até o momento em que se divide em duas com as mesmas características da original. Ou seja, aqui, ó, uma bactéria aumenta e duplica o seu material genético. Em seguida, ocorre a divisão desse material genético em outras duas novas bactérias, formando duas novas bactérias idênticas, tá? Então, esse é o processo de reprodução das bactérias, chamado divisão binária ou bipartição. Algo muito importante foi a descoberta dos antibióticos. Foi um processo que ocorreu de forma acidental, né? Então, os antibióticos são substâncias que foram utilizadas e criadas para eliminarem bactérias, né? Então, são medicamentos que funcionam no combate a bactérias. Então, quem descobriu foi Alexander Fleming. Ele estava cultivando bactérias e, num determinado momento, houve a contaminação por um fungo. Então, ele percebeu que onde tinha a presença desse fungo, as bactérias elas não conseguiam se reproduzir. E aí depois ele percebeu que esse fungo, Penicillium notatum, né, ele produzia uma substância que depois foi utilizada como antibiótico. E graças aos antibióticos, hoje em dia, milhões de vidas foram poupadas. Tá? Dando continuidade à nossa revisão, nós vamos falar agora um pouco sobre relembrar algumas questões ligadas aos protistas. Então, quem são os protistas? Voltando aqui para o nosso cladograma, nós falamos das bactérias, né, ligadas ao domínio, pertencentes ao domínio bactéria. Vou falar rapidamente aqui sobre o domínio arquea. Né? As árqueas são seres que são também procariotos, não apresentam o núcleo individualizado e são unicelulares, mas eles dominam ambientes extremos do planeta. Né? Eles são extremófilos, eles dominam ambientes, por exemplo, de alta salinidade, ambientes inóspitos, de alta temperatura. Né? Então, nesses locais estão as arqueias. E nós vamos falar hoje, agora, dos protistas, tá? O outro domínio em que os protistas estão inseridos é o domínio eucária. Tá? O domínio eucária, ele engloba os protistas, plantas, fungos e animais. Nós vamos falar hoje dos protistas, que são os eucariotos mais simples. Né? Eucariotos, são seres vivos que apresentam um núcleo envolvido por uma membrana. Tá? Então, os protistas, eles são os primeiros seres eucariotos que apresentam uma membrana nuclear, que são divididos em protozoários e algas. As principais características dos protozoários são, eles são seres eucariontes, que apresentam uma membrana nuclear, individualizando ali o núcleo, né? Eles são seres unicelulares, os protozoários, tá bom? São seres unicelulares, apresentam uma única célula, são heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento e têm a capacidade de deslocamento. Apenas para relembrar um pouquinho, os protistas, os protozoários, eles apresentam essa capacidade de deslocamento através de algumas estruturas. Né? Alguns protozoários apresentam cílios, outros apresentam flagelos, outros apresentam pseudópodes. Então, aqui a gente tem o exemplo de dois protozoários pertencentes aos flagelados, que são protozoários que apresentam flagelos. Nesse caso aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário responsável pela doença de Chagas, né? Ele apresenta um flagelo. E aqui o Trichomonas vaginalis, que você vê a presença de vários flagelos. Também existem as algas, falei que eram os protozoários e as algas. Então, as algas, elas podem ser unicelulares e pluricelulares. Importantíssima diferença entre os protozoários e as algas é que as algas são fotossintetizantes. Elas produzem o seu próprio alimento. Elas podem viver no mar ou em água doce. E, como eu falei, né, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Nessa imagem a gente vê diferentes tipos de algas, nesse caso aqui pluricelulares, são algas visíveis, né, a olho nu. Então a gente tem aqui algas verdes, chamadas de clorofícias, vermelhas, chamadas de rodofícias, e nesse caso a gente não consegue enxergar muito bem, mas essa aqui são os kelps, que são algas pardas ou marrons, tá? Chamadas de felfícias.
Algas unicelulares, microalgas, elas têm uma importante função ecológica no planeta, porque elas correspondem a grande parte do oxigênio presente na atmosfera. Elas produzem o oxigênio, grande parte do oxigênio presente na atmosfera, que permite que o planeta tenha vida, que nós, seres vivos, sobrevivamos. Tá bom? Além disso, as microalgas, elas fazem parte da cadeia, da base da cadeia alimentar aquática, tá? E as algas, elas também têm importância econômica, né? Diversas espécies de algas, nesse caso algas pluricelulares, visíveis a olho nu, elas são comestíveis. As mais utilizadas como alimento são as pardas, as vermelhas e as verdes, principalmente pelos povos orientais. Então, é um costume do povo oriental consumir algas. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de alga verde, a laminária japônica. Então, várias espécies de alga vermelha do gênero Porphyra, depois de secas e prensadas, transformam-se em folhas usadas na preparação de sushis e de outros pratos culinários japoneses, tá bom? E as algas vermelhas extrai-se uma importante substância chamada agar. Gente, vejam aqui nessa figura que a gente tem uma placa de Petri, né, essa placazinha aqui, e dentro dela a gente tem esse meio de cultura, né, de cultivo, que é chamado de meio de cultura, que é o agar, né? Então ele recebe, né, substâncias nutritivas e nesse meio é possível a multiplicação e cultivo de bactérias para a pesquisa científica. Então é muito utilizada essa substância agar na pesquisa científica microbiológica. Por hoje é só, turma. Então hoje nós revisamos a adaptação dos seres vivos, bactérias e protistas. Muito obrigada!